Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 61, parceiro de casamento. Finalmente, Elbo teve a chance de ver Viserys novamente e informá-lo sobre as regras e precauções da competição. Há 300 competidores neste torneio de esgrima. Na primeira rodada, você deve derrotar seu oponente dentro de um certo limite de tempo. Caso contrário, ambos os lados serão eliminados. Viserys assentiu, imperturbável. Ele estava confiante em suas habilidades, apesar da falta de experiência contra verdadeiros mestres. Ele acreditava que não tinha páreo em Braavos ou mesmo nas cidades livres, a menos, é claro, que houvesse algum mago entre os competidores. A primeira rodada foi exaustiva. Com apenas 16 lutas realizadas simultaneamente, cada uma envolvendo 32 participantes, mais de 100 lutas tiveram que ser concluídas em 2 dias, eliminando quase metade dos competidores. A segunda rodada, com um número reduzido de espadachins, incluiria o popular segmento de apostas. Cedo na manhã seguinte, Viserys e sua comitiva chegaram à 7ª arena designada a ele e começaram a esperar. O torneio não foi realizado em um único local. Os 300 competidores foram divididos entre vários locais, permitindo que mais espectadores aproveitassem o evento. O Titã de Braavos, sendo um arsenal, designou facilmente 16 arenas. Os vencedores dessas 16 arenas avançariam para a rodada final. Gortav, tendo descoberto o local da luta de Viserys, chegou cedo com seu espadachim para garantir um assento. Com todos exceto os espadachins participantes usando máscaras, a presença de Gortav não causou problemas mesmo com sua beleza. Eles estavam sentados na sala VIP, uma área proibida para bandidos locais. A primeira luta contou com um competidor ruivo e um de cabelos pretos. Suas habilidades eram medíocres, oferecendo pouco entretenimento. No final, o ruivo foi derrotado pelo lutador de cabelos pretos devido à exaustão. As lutas seguintes incluíram 2 lutadores de cabelos castanhos e, em seguida, 2 competidores com uma diferença de idade significativa. Os espectadores aguardavam ansiosamente por lutas mais emocionantes, especialmente a luta com Viserys. Gortav observou atentamente, mas não viu Viserys até a última partida da tarde. Ele não teve uma chance no primeiro dia? Ela perguntou. Acho que sim, Ave Kemo respondeu. Ave era o apelido de Gortav, um privilégio que ela permitia a Kemo. Ketmo se ofereceu para competir em seu nome, mas ela recusou. Esse gesto comoveu Ketmo profundamente. Ele sentiu como se estivesse guardando uma árvore que eventualmente floresceria. Quanto à realidade da situação, boa sorte para ele. Do outro lado, Viserys percebeu que poderia ter sido enganado. Esperar por sua partida era exaustivo, e era difícil garantir que ninguém exploraria a situação. Apesar do Palácio do Senhor do Mar alegar que era para a segurança dos espadachins, Viserys se lembrou de sua própria experiência com atrasos burocráticos durante seu teste de direção. Como não era sua vez no primeiro dia, ele retornou com Dany e os outros. No caminho de volta, eles encontraram Jorah Mormont. Embora ele usasse uma máscara, seu pescoço grosso o tornava fácil de reconhecer. Quando passaram, ele tocou sua barba, sinalizando para Kyla ficar de olho nele. Quando chegaram à residência temporária fornecida pela Casa Zaline, uma carruagem os aguardava. Illyrio havia chegado, tendo uma casa próxima e acesso a informações melhores do que a maioria. Os dois se cumprimentaram calorosamente, braços entrelaçados enquanto caminhavam para dentro. Para evitar incomodar Dany com a conversa, Viserys a mandou para a cama. Acho que Lord Illyrio veio aqui principalmente para discutir negócios com Machado? Viserys perguntou. É verdade, mas fiquei realmente surpreso ao saber que Machado foi sua criação, Illyrio respondeu com um sorriso. Ele não conseguia esconder seu espanto com as realizações de Viserys. Descobrir que Viserys também havia escrito The Sailor o deixou ainda mais atordoado. Sabão e músicas não eram coisas que um adolescente normalmente criava. Illyrio primeiro suspeitou que Viserys tinha uma organização por trás dele e usou Varys como fachada para escondê-la. No entanto, se tal organização existisse, por que ela permitiu que os irmãos suportassem tais dificuldades nos últimos anos? Illyrio só pôde concluir que estava cada vez mais incapaz de entender o jovem que ele inicialmente vira como um mero peão. Bem, se você precisar, eu posso ajudar a facilitar esse negócio. Eu estimo que em breve esse produto estará nas mãos dos senhores de Westeros, Illyrio ofereceu. Já que você disse que a Sombra da Lua é apenas um dos motivos da sua visita a Braavos, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Perguntou Viserys. Nada urgente, mas estou curioso sobre seus planos futuros. Tenho alguém em mente para uma aliança de casamento, disse Illyrio, dando tapinhas em sua barriga farta. Viserys não hesitou em compartilhar seu plano. Ele pretendia se juntar a um grupo de mercenários para evitar os assassinos de Robert e aprimorar suas habilidades de guerra. No entanto, Illyrio revelou que havia encontrado um potencial parceiro de casamento para Dany. Drogo? Viserys repetiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Sim, ele está na casa dos 20 agora e acabou de tomar o mais forte Calazar no Mar Dothraki de seu pai. Ele é incrivelmente corajoso e nunca perdeu um duelo, explicou Illyrio. Viserys lembrou que o atual Orcelord já podia comandar um exército formidável. Em 2 ou 3 anos, ele poderia se tornar o mais forte suzerano do Mar Dothraki. Seria de fato uma aliança significativa para um homem se casar com a garota mais bonita do mundo no auge de seu poder. Viserys não pôde deixar de pensar em um certo rei que certa vez levantou um tridente. Mas com Viserys na foto, Drogo era apenas um bárbaro adequado para pastorear ovelhas.
Enquanto Ilírio exaltava as virtudes de 30.000 guerreiros rugidores e do Calazar mais forte, Viserys apenas sorriu. Depois de olhar para Cotovia no parapeito da janela, ele disse: "Você se esforçou muito, mas Khal Drogo parece um bom aliado." A Cotovia parecia inquieta, abaixando o corpo como se sentisse uma ameaça próxima. "Mas para negociar tal aliança, preciso de fichas de barganha suficientes. Só ter Dany não é suficiente. Vamos revisitar isso em alguns anos, quando eu tiver um exército." Viserys continuou. Qualquer outra pessoa poderia ter sido ridicularizada por Ilírio por tal declaração, já que levantar um exército não é algo que se aprende com um vendedor de rua. Mas a atitude confiante de Viserys e suas recentes realizações fizeram Ilírio hesitar em julgar precipitadamente. "Sem pressa. Lady Dany ainda é jovem. Podemos discutir isso em alguns anos." Ilírio concedeu. Viserys sorriu e não disse nada. Depois que Ilírio saiu, Viserys virou-se para Cotovia e disse: "Eu disse a você, nunca vou usar você como moeda de troca. Agora vá dormir." A Cotovia voou até o ombro de Viserys, esfregou a cabeça em sua orelha e então voou para longe. O primeiro dia do torneio coincidiu com o segundo dia do concurso de poesia. Sealor Ferrego ficou satisfeito ao ouvir que alguém havia brigado pelas músicas tocadas pelos cantores e músicos. Ele encontrou alegria nesse caos, pois era somente quando duas casas estavam em desacordo que ele conseguia relaxar. Devido à sua anemia, ele lutava para dormir à noite e não tinha energia durante o dia, muitas vezes contando com o conforto do leite de papoula para descansar. "Senhor, a companhia do gato subornou seu povo e pretende trabalhar em conjunto contra Viserys." Carro sussurrou para Ferrego. Ferrego franziu a testa, ponderando por um momento antes de dizer: "Já se passaram 8 anos. Vamos ver o quão bom esse Viserys realmente é." Capítulo 62. Pelo menos ele ainda tem o lábio superior. Viserys, Dany e os outros permaneceram em seu quarto, esperando o torneio progredir. Para passar o tempo, o irmão e a irmã se envolveram em um jogo de 5 em linha. Enquanto isso, Gortav continuou a escoltar Ketmo para a 7ª arena. Muitos indivíduos com segundas intenções povoaram a arena, incluindo Jorah, Ilírio e o grupo mercenário Bloodbeard. Bloodbeard havia subornado o coordenador de agenda para garantir que Viserys enfrentasse um de seus próprios homens, conhecido como Roar em luta. Luta era habilidoso em artes marciais, mas sua característica mais notável era seu rugido ensurdecedor. Antes de uma luta, ele berrava para seu oponente, frequentemente atordoando os inexperientes e criando uma oportunidade para uma morte rápida. Bloodbeard estava desesperado. Ele precisava de uma vitória decisiva para manter sua reputação para negociações futuras. Conforme o dia avançava, o tempo parecia voar, e já era tarde. Houve vários casos de atrasos deliberados na arena, levantando suspeitas sobre uma extensão de tempo. Parecia que a Casa Fregar havia se preparado meticulosamente, montando a arena para sua vantagem. Após uma refeição leve, um servo de uniforme azul se aproximou. "Lord Viserys Targaryen, você é o próximo no torneio. Por favor, siga-me." "Irmão, tenha cuidado", Dany pediu. "Não se preocupe", Viserys a tranquilizou, largando sua peça de xadrez e lançando um olhar significativo para Aquila, sinalizando para ela permanecer vigilante. Após 10 minutos, a penúltima luta foi concluída, marcando a luta final do primeiro round. A essa altura, muitos espectadores já tinham ido embora, deixando a arena um tanto vazia. "Matthew." Bloodbeard, ficando cada vez mais irritado, gritou quando seu homem entrou na arena, chamando atenção. Seus olhos estavam arregalados de antecipação, já prevendo o derramamento de sangue de Viserys. "É Viserys, o Rei Mendigo?" Os olhos de Gortav se encheram de espanto. Como um jovem tão bonito poderia ser o Rei Mendigo? Ao lado dele, Ketmo notou a expressão de Gortav e sentiu uma onda de ciúmes. Seu olhar sobre Viserys endureceu com inveja. Ele jurou a si mesmo que um dia derrotaria Viserys na frente de Gortav e se tornaria seu protetor mais leal e poderoso. Jorah observou Viserys entrar na arena e não conseguiu deixar de pensar em Rhaegar. Ele se perguntou quão diferente Westeros poderia ter sido se Rhaegar não tivesse levado Lyanna, e como seu próprio destino poderia ter mudado. Limpando esses pensamentos caóticos de sua mente, Jorah se concentrou em avaliar a força de Viserys. Corpo relaxado, olhar firme, passos firmes. "Ele parece um bom lutador", ele observou. Ele então voltou sua atenção para o homem de Bloodbeard Roar em luta. Apesar de ser meia cabeça mais baixo que Viserys, Luta tinha uma presença sólida como um pilar. Uma figura tão formidável avançando para a batalha seria uma visão aterrorizante. Na estimativa de Jorah, as probabilidades estavam contra Viserys, com 40 a 60% de chance a favor de Luta. Embora Viserys pudesse vencer, suas chances pareciam pequenas. Enquanto isso, Priri Meris, uma mercenária experiente, observava a cena. Ela rapidamente percebeu que Viserys tinha sido o alvo. No entanto, ao vê-lo, seus pensamentos ficaram momentaneamente em branco. Que jovem impressionante, ela pensou. Seu cabelo prateado levemente cacheado preso para trás e seu longo casaco preto lhe davam uma presença calma e imponente. Ele estava na arena como uma alabarda equilibrada. O comportamento confiante de Viserys fez Luta sentir uma pontada de inferioridade, mas ele rapidamente mascarou isso com desafio. "Haha, com essa aparência, de qual bordel você fugiu?" Luta provocou. Sua mãe nunca me mencionou para você? Eu mesma treinei", Viserys retrucou friamente. "Você está procurando a morte." Luta congelou por um momento antes de gritar com raiva. Sua experiência no campo de batalha não registrou imediatamente um insulto indireto.
Com o sinal do árbitro, Luta soltou um rugido ensurdecedor. O nobre na sala estremeceu, deixando cair sua xícara de chá, que se espatifou no chão. No entanto, Viserys permaneceu imperturbável. Em termos de experiência em campo de batalha e matança, Viserys não era menos capaz. Luta já havia enfrentado uma torrente de aço, bombardeios de tapete ou uma saraivada de balas. Ele já havia estado no caos infernal onde cada bala ceifava uma vida? Para Viserys, o rugido de Luta era inútil, servindo apenas para emitir um leve fedor de mau hálito que o enojava levemente. Roarin Luta balançou sua grande espada, mostrando seus dentes amarelos em um sorriso selvagem, para Viserys. Ao ver Viserys parado, ele ficou animado, acreditando que seu oponente estava paralisado de medo. Ele pensou que poderia decapitar Viserys com um único golpe. A multidão prendeu a respiração. Gortav enterrou o rosto no ombro de Ketmo, incapaz de assistir. Jorah Mormont e Merys olhavam com os olhos arregalados, paralisados pelo drama que se desenrolava. Regis agarrou o corrimão com tanta força que parecia que poderia saltar sobre ele, e os nós dos dedos de Dany ficaram brancos de segurar o mesmo corrimão em pura tensão. Um clarão de luz cegou os espectadores por um instante. O ataque de Luta errou. Quando ele se virou para atacar novamente, sentiu uma queimação intensa na bochecha. Olhando para baixo, viu um objeto peludo e familiar no chão. Tocando seu rosto, descobriu que estava molhado. O objeto no chão era seu queixo. Todo seu maxilar inferior havia sido cortado pela espada de Viserys. Luta tentou falar, mas sua língua e a estrutura de sua boca se foram, deixando-o apenas produzindo sons guturais ininteligíveis. A dor excruciante espalhou-se rapidamente por seu cérebro, tornando-o incapaz de continuar a luta. Viserys levantou lentamente sua espada e apontou para um homem mascarado de barba ruiva nas arquibancadas, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. A velocidade de seu ataque foi surpreendente, rápido demais para a multidão acompanhar. A batalha terminou quase tão logo começou, e Viserys não apenas derrotou seu oponente como cortou o queixo de Luta com precisão. A multidão ficou atordoada com a rapidez do duelo. A vitória de Viserys exigiu um controle magistral de distância e ângulo, tornando o feito ainda mais impressionante. Luta foi deixado em um estado pior que a morte. Sem a capacidade de mastigar, ele seria relegado a uma dieta de comida líquida, condenando-o a uma existência miserável. Seu futuro era sombrio, destinado a definhar como um rato fedorento em um canto escuro. O movimento único e letal de Viserys chocou a todos. Jorah anunciou que o plano de assassinato havia sido adiado. Merys, intrigada por Viserys, decidiu procurar sua residência para ver se ele estaria interessado em se juntar a ela. Barba de Sangue, que estava gritando e zombando, ficou sem palavras, como se tivesse engasgado com suas próprias palavras. O rápido resultado da batalha chegou rapidamente à casa Fregar. Pai, sua habilidade com a espada parece ter excedido nossas expectativas, comentou um jovem nobre. Mas Viserys ainda é um jovem, ele deve ser mais fraco do que aqueles espadachins experientes. Capítulo 63. Destino de uma cortesã. Os resultados da competição chegaram a Tormo em menos de 20 minutos. Ao contrário de seus ocupados irmãos mais velhos e mais novos, o segundo filho, Endersan, continuou a servir-lhe chá e água. Cuide disso. Só tem um pedido. Certifique-se de que esse cara morra na arena. Tormo ordenou a Vitus. Entendido. Aos olhos de Tormo, Viserys havia se declarado um inimigo, e era crucial eliminá-lo rapidamente. Esse movimento poderia ajudá-lo a se aliar a Robert e garantir mais armas e naves para sua casa. Ao ver seu irmão mais velho favorecido pelo pai, Endersan sentiu uma sensação de urgência. Ele sabia que tinha que agir ou arriscaria perder qualquer chance de mudar seu destino. Enquanto isso, o casal Zaline também ouviu sobre o resultado da competição. Hot, acariciando gentilmente a barriga crescente da esposa, ainda estava processando a notícia. Este Viserys é excepcional em artes marciais, ele comentou. E ambos são lindos e inteligentes, Metis acrescentou, recontando as conquistas de Viserys. Espero que nosso filho seja como eles. Ela tocou sua barriga, seus olhos cheios de esperança. Seguindo o conselho de Viserys, sua pele havia melhorado significativamente, suas bochechas agora brancas e rosadas, o que só aumentou o desejo de Hot por ela. No entanto, ele se conteve, ciente de sua condição. Hot, deveríamos considerar casar nossos filhos com esse irmão e irmã, independentemente do gênero, sugeriu Metis. Casar com eles? Sim, eles são de sangue valeriano puro, lindos e inteligentes. Além disso, Viserys é um aliado valioso para nossa casa. Tudo bem, mas você deve cuidar bem da sua saúde e ter um filho saudável, disse Hot, beijando sua testa. Ele gostou da ideia, mas tinha preocupações. Se Viserys ainda pretendia restaurar seu reino, eles teriam que repensar. Se Viserys escolhesse permanecer em Braavos e viver como um homem rico, o casamento poderia ser considerado. No entanto, se ele perseguisse suas antigas ambições, ele seria um aliado muito arriscado. Do outro lado, Elbo, que estava ocupado há 2 dias, também ouviu sobre a vitória de Viserys. Ele não ficou surpreso. Viserys o encarregou de proteger aqueles que tocavam sua música do assédio. Seus homens só podiam operar na periferia, mas The Sailor era cantada em todos os lugares, especialmente nas docas, onde a música quase se tornará um incômodo. Sentindo que havia feito pouco, Elbo contratou pessoas para cantá-la para Viserys. Com a próxima rodada do torneio se aproximando, ele decidiu apostar em Viserys. Morel e seu filho supervisionaram pessoalmente a produção da armadura e das armas de Viserys, gastando quase 1/4 de sua fortuna.
Morel até comprou gemas extras para a armadura. Pai, não precisamos colocar gemas na armadura de Lord Viserys. Elas podem causar problemas na batalha, seu filho alertou. Lembrando do destino de Rhaegar em Rubiford, Morel reconsiderou. O que você sugere? Por que não criar outra arma do mesmo estilo que Lord Viserys criou, usando o melhor aço? Acordado, Morel fez um pedido adicional de 2 alabardas e uma armadura de aço para Viserys, incorporando as decorações necessárias. Os 3 dragões na armadura eram enfeitados com ouro, sintetizando uma palavra: legal. No dia seguinte à vitória de Viserys, vários pequenos grupos de mercenários o abordaram com convites, mas ele recusou todos. Àquela altura, ele já estava a bordo do navio de Falia, se preparando para a próxima canção. Assim que Viserys chegou, Asha não conseguia tirar os olhos dele. O tema da próxima música já foi enviado? Ele perguntou. Sim, deve chegar em breve. Vamos esperar um pouco mais, respondeu Asha. Com tempo de sobra, Viserys começou a conversar com Falia. Lady Monshado, se você vencer a final, como vai comemorar? Comemorar? Falia parecia um pouco atordoada, uma expressão ilegível em seus olhos. Eu deveria ser convidada para o castelo da Casa Zaline. Falia foi criada como uma cortesã e conhecia as regras tácitas. Vencer a competição pela Casa Zaline levaria a uma cooperação profunda, e para garantir sua lealdade, a Casa Zaline tiraria sua pureza. Se questionada, a casa atestaria, mas desobediência não era uma opção. Sem saber disso, Viserys não insistiu no assunto quando Falia pareceu interessada em mudar de assunto. Eles mudaram a conversa para os mercenários e suas queixas, embora o conhecimento de Falia fosse, em sua maioria, de segunda mão. Com o passar do tempo, o tema esperado para a próxima rodada de poesia não chegou. Falia ficou cada vez mais confusa, sabendo que Viserys deveria participar da próxima rodada. O atraso significava menos tempo para Viserys compor. Embora ele tivesse levado menos de 1 hora para criar Sailor da última vez, Falia se perguntou se tinha sido um acaso. Um caso de um gato cego batendo em um rato morto. Ela não tinha certeza se ele teria a mesma sorte na próxima rodada. Na verdade, Falia estava certa. Viserys havia composto a música com antecedência. Não apenas uma, mas centenas, talvez até milhares de músicas. Como mercenário frequentemente isolado da civilização e sob pressão constante, ele havia desenvolvido a composição de músicas como um hobby necessário para afastar o tédio. Assim, Viserys permaneceu calmo e até aproveitou a vista noturna, enquanto Falia ficava cada vez mais ansiosa, enviando repetidamente Asha para verificar notícias. Depois de 3 ou 4 horas sem atualizações, a ansiedade de Asha chegou ao auge. O que devemos fazer? Faltam menos de 3 horas, e o prazo para enviar a música já passou, ela disse com urgência. Viserys, no entanto, não ficou surpreso. Ele havia previsto que a casa Fregar causaria problemas, mas não esperava que eles se rebaixassem tanto. Esse atraso poderia prejudicar suas chances de obter o ovo de dragão. Finalmente, depois de mais 1/4 de hora, o mensageiro chegou, coberto de lama e hematomas, como se tivesse sofrido um acidente. Desculpe, Lady Monshado, nossa carruagem capotou, ele explicou sem fôlego. Falia não perdeu tempo e pediu que ele passasse o tema rapidamente para Viserys. O mensageiro, ainda se culpando, não conseguia compreender como o acidente havia ocorrido. O eixo havia quebrado no meio da viagem. Entregando o tema, o mensageiro olhou para Viserys com uma mistura de curiosidade e respeito. Ele conhecia Viserys como compositor de Sailor, uma música que ele admirava. No entanto, ele duvidava de como alguém poderia criar uma música digna em apenas 2 horas sob tamanha pressão. Capítulo 64. O despertar do velho barqueiro. Quando Viserys, o mensageiro e o músico partiram, Falia e Asha não conseguiram mais conter sua excitação. Falia abandonou sua compostura habitual, conversando animadamente com Asha sobre a nova música de Viserys. Ele tinha dado apenas alguns passos na cabine, cantarolando algumas melodias, antes de pegar a harpa e começar a tocar. Falia contou com os olhos brilhando. Viserys tinha terminado de compor antes mesmo que o mensageiro terminasse seu chá. A canção encantou a todos que a ouviram. Em menos de 5 dias, o navio testemunhou o nascimento de 2 canções eternas. Viserys tocou a música para si mesmo primeiro, então passou quase 1 hora ensinando-a ao músico. Quando o mensageiro retornou, ainda havia muito tempo. Será que ele é um gênio? Falia sussurrou com admiração. Sim, ele é um gênio, Asha disse decisivamente. E ele até escreveu seu nome na música. As bochechas de Falia coraram ao pensar na letra que Viserys havia escrito. No dia seguinte, uma nova canção sobre beleza começou a se espalhar por Braavos. Viserys havia transformado Catiuxa em Falia, fundindo temas de beleza e elegância. Esta versão cativante e encantadora cativou os ouvintes. Enquanto muitos ainda gostavam de cantar Sailor, os músicos e cantores estavam ficando cansados dela. Eles abraçaram avidamente a nova música, especialmente porque ela ressoou com jovens amantes que apreciavam seu sabor nebuloso e romântico. Um velho barqueiro teria começado a chorar ao ouvir a música, levando seus passageiros a perguntarem o que havia de errado. Ele explicou: eu estava transportando mercadorias para um mestre artesão. A filha dele ficava perguntando se eu estava com fome e me dava bastante para comer. Eu tinha apenas 16 anos e conseguia comer bastante, então comi. Mas ela ficava perguntando se eu ainda estava com fome, o que me deixou desconfortável, então fugi. Agora percebo que ela quis dizer mais e me arrependo.
Essa história pungente se espalhou por Braavos com Falia se tornando sinônimo de uma pessoa amada. A casa Zaline habilmente promoveu a música, embora nem todos concordassem com seu nome. Ketmo, por exemplo, achou que deveria ser chamada de Gortav. A impressionante habilidade de Viserys com a espada o deixou desconfortável, até mesmo suspeitando que Viserys poderia superá-lo em habilidade. O orgulho e a admiração de Kemo por Gortav, que admirava abertamente Viserys, alimentaram seu ciúme. Ele se sentiu ofuscado pelos talentos multifacetados e pela nobre herança de Viserys. Essa sensação de crise logo se transformou em um desejo ardente de competir com Viserys. Notícias de que alguém havia entrado nas competições de esgrima e poesia se espalharam como fogo. Quando as pessoas souberam que era o próprio Rei Mendigo, ficaram atônitas. Jovens garotas sensíveis choraram ao ouvir sobre as dificuldades de Viserys. Quando a segunda rodada do torneio começou, a arena onde Viserys estava lutando estava lotada com 3 vezes o número normal de espectadores. A segurança teve que mobilizar mais guardas para controlar a multidão. Graças à sua riqueza, Illyrio garantiu um lugar privilegiado na borda da arena. Sua opinião sobre Viserys continuou a aumentar enquanto ele observava sua crescente popularidade e destreza. Embora Illyrio reconhecesse as habilidades de Viserys em artes marciais, ele também sabia que Viserys nunca havia experimentado a realidade brutal da guerra. Aos olhos de Illyrio, a diferença entre aqueles que tinham ido à guerra e aqueles que não tinham era vasta. Veteranos de guerra carregavam uma aura única, um ímpeto endurecido que só poderia ser obtido por meio de combate real. No entanto, o comportamento calmo de Viserys ao enfrentar Illyrio foi surpreendente. Ele exalava uma confiança endurecida pela batalha, como se as guerras que Illyrio tinha visto fossem mera brincadeira de criança para ele. A única vantagem que Illyrio sentia que ainda tinha sobre Viserys era seu conhecimento de Varys e a presença contínua de Jorah. Ele queria avaliar uma última vez a viabilidade de matar Viserys. Kila não conseguia entender por que Viserys não eliminou Jorah, já que ele sabia de suas intenções. Afinal, quando Jorah veio para matá-lo, Viserys poderia confrontá-lo diretamente. Viserys, no entanto, pretendia subjugar Jorah, não pela beleza de Daenerys, mas alavancando seu conhecimento. Jorah estava familiarizado com os mercenários, as cidades livres, os Dothraki e até mesmo a Baía dos Escravos. Embora Viserys conhecesse o enredo geral, ele precisava de um guia para os detalhes. Agora que seus interesses não conflitavam, eles podiam negociar. Jorah queria retornar a Westeros, a Ilha dos Ursos. Se ele trabalhasse duro por Viserys, ele não só poderia retornar à Ilha dos Ursos, mas também encontrar sua esposa, que havia fugido com outra pessoa. A segunda rodada do torneio consistiu em 2 dias de luta. O primeiro dia foi uma rodada, e o segundo dia foi outra, com os 16 melhores competindo na rodada final para determinar o campeão. Após a primeira rodada de eliminações, o torneio se tornou mais divertido. As lutas foram intensas, e o público ficou emocionado. No entanto, o verdadeiro chamariz não eram os outros lutadores, mas o príncipe caído, Viserys Targaryen, que era tanto um espadachim quanto um compositor. Desta vez, a Casa Fregar parecia ter mudado de tática. Eles não tentaram esgotar Viserys agendando-o para a última rodada. Em vez disso, ele foi agendado para lutar antes do meio-dia. Quando Viserys entrou na arena, a plateia ficou em silêncio. Os homens encararam com olhos arregalados, incapazes de esconder o ciúme, enquanto as mulheres agarravam seus lenços, seus corações disparados. O oponente de Viserys era Tani, um espadachim musculoso na faixa dos 30 anos que empunhava uma espada de 2 mãos. Era uma arma poderosa, bem adequada para um espadachim de meia-idade contra um oponente mais jovem. A força bruta poderia romper as defesas de um espadachim jovem. Senhor, talvez você devesse considerar desistir. Se eu tivesse um rosto tão bonito quanto o seu, eu definitivamente não arriscaria vir aqui, Tani provocou. Viserys apenas sorriu, sua calma confiança inabalável. Capítulo 65. Escolhendo uma empresa mercenária. É uma pena. Você não herdou minha boa aparência da sua mãe, Viserys provocou com um sorriso zombeteiro. Tani, imperturbável pela provocação, permaneceu focado. Sua experiência endurecida pela batalha mostrou-se em seus ataques poderosos e de longo alcance com a espada de 2 mãos. Viserys inicialmente focou em aparar e bloquear, mas logo percebeu que poderia derrotar Tani em 10 movimentos. No entanto, ele escolheu usar essa oportunidade para avaliar suas próprias habilidades contra um lutador experiente. Avaliando quantos oponentes ele poderia lidar simultaneamente em batalhas futuras. Ele sabia que tinha que evitar se deixar levar no calor do combate, especialmente depois de se juntar aos Celsvords. Era crucial deixar alguma margem para erro. Enquanto isso, o efeito celebridade de Viserys atraiu uma grande multidão, deixando a Priri Meris, que havia dormido demais, sem um bom lugar. Agora, ela estava em um canto com uma visão particularmente ruim. O que você está querendo? Um jovem de 20 e poucos anos gritou com raiva ao sentir alguém empurrando atrás dele. Mas quando ele se virou e viu Meris, uma mulher alta de mais de 1,8 metros com um rosto cheio de cicatrizes, ele congelou e rapidamente desistiu de seu lugar. Meris ficou na frente dele com satisfação, bloqueando quase completamente sua visão. Ele não disse uma palavra, apenas se encolheu atrás dela como um macaco se escondendo de uma fera feroz. De trás, Meris era realmente impressionante.
Seu cabelo loiro e espesso pendia atrás da cabeça, e ela exalava um leve aroma de lavanda misturado a um encanto feminino único. No entanto, a lembrança de seu rosto marcado rapidamente destruiu a breve fantasia do jovem. Meris, observando Viserys no palco, notou sua aparente facilidade e força. Se ele puder vencer, podemos considerar convidá-lo para se juntar aos Windlong, ela pensou. Secretamente, ela esperava que ter um jovem tão bonito por perto fosse uma mudança agradável em relação à companhia habitual de camaradas de aparência rude. De volta ao palco, Viserys gradualmente sentiu a pressão aumentando. Embora a espada de 2 mãos de Dany desferisse golpes poderosos, ela também exigia imenso esforço físico. Percebendo que precisava terminar a luta rapidamente, Viserys intensificou seus ataques, visando virar o jogo. Cada um dos golpes de Dany mirava nos pontos vitais de Viserys, refletindo sua intenção de vencer a qualquer custo. Apesar da pressão crescente, Viserys permaneceu composto. Se ele pudesse ler os pensamentos de Dany, ele poderia ter rido do absurdo da situação. Você verá como é uma tempestade. Viserys pensou, já tendo avaliado a força de Dany e sentido sua malícia. Era a hora de concluir esta batalha decisivamente. Depois de receber o ataque de poder total de Dany, Viserys disse calmamente, eu não queria matar você. Dany olhou para o jovem diante dele, incrédulo. Ele ainda consegue falar. Sua respiração é tão estável. Dany percebeu que havia sido derrotado. Antes que pudesse reagir, Viserys de repente se abaixou, dando um golpe poderoso na cintura de Dany e jogando-o para trás. A espada de Dany caiu de sua mão quando ele foi chutado para fora do ringue, seu baço rompido, deixando-o com apenas alguns dias de vida. Com habilidades de combate precisas, Viserys desferiu um golpe fatal. Dany caiu como uma boneca de pano, e momentos depois, a multidão explodiu em aplausos. Viserys Targaryen vence. Regis, na sala, rugiu com um grito de partir o coração, enquanto Daenerys sentiu seu sangue ferver de excitação. Os olhos azuis de Meris brilharam. Ele sabia que recrutar esse jovem certamente lhe renderia uma recompensa do capitão. Ilírio também ponderou se deveria apresentar Viserys à Companhia Dourada, considerando ter seus homens de olho nele. Enquanto isso, Jorah abandonou seu plano de assassinato. Inicialmente ele pretendia usar Kila para atrair Viserys e então matá-lo. Apesar de ouvir sobre as façanhas de Viserys, ele acreditava que tinha uma boa chance, especialmente com um ataque surpresa. Mas agora, ele descartou essa ideia completamente. Um confronto direto exigiria armadura completa e uma arma longa, enquanto Viserys teria que estar desarmado. O poder do chute de Viserys era aterrorizante. Jorah de repente se lembrou do título de um rei Targaryen, o jovem lorde que liderou um exército aos 15 anos para reprimir uma rebelião em Dorne. Embora tenha morrido jovem, sua lenda perdurou. Não, nem mesmo o jovem Lorde Dragão seria tão bom em lutar, pensou Jorah. Percebendo a futilidade do assassinato, ele considerou fornecer informações para King's Landing. Assassinar Daenerys estava fora de questão, pois sem dúvida provocaria Viserys. Se ele pudesse deixar de lado seus planos de se juntar aos Selvsvords e ir para Bear Island com uma nova identidade, as consequências seriam inimagináveis. Este julgamento veio após saber do destino de Banergar. No dia seguinte, Viserys venceu mais 2 rounds consecutivos, consolidando seu status como vencedor do 7º ringue. Gortav, junto com os 5 espadachins sob a Casa Fregar, emergiram como os vencedores do 4º anel. Os 3 vencedores do Anel da Senhora também estavam sob seu comando, enquanto o resto foi dividido entre vários mercenários e espadachins de outras cidades livres. Destacando-se entre mais de 300 competidores, o desempenho de Viserys superou muitas expectativas. Nos últimos 2 dias, Viserys recebeu vários convites, de mercenários ansiosos para tê-lo em suas fileiras, a comerciantes ricos e magistrados estrangeiros que o procuravam como guarda-costas. As ofertas eram substanciais, chegando a 5.000 dragões de ouro por ano. No entanto, quando Viserys mencionou que era o inventor do Monchado, muitos recuaram. No entanto, sua aparente falta de necessidade financeira e interesse contínuo em se juntar a um grupo mercenário apenas alimentaram a excitação entre os mercenários. Viserys agora enfrentava 3 escolhas principais, a Golden Company, Sormrose e os Windlong. A Golden Company, o grupo mercenário mais poderoso, era uma consideração natural devido aos seus laços históricos com os Targaryens. Apesar de ser apelidado de The Begar King por eles, Viserys valorizava sua força. No entanto, a possibilidade de ser monitorado pelos homens de Ilírio era intolerável. A segunda opção, os Sormrose, operavam frequentemente na Baía dos Escravos, alinhando-se com o plano de Viserys de fortalecer suas forças e adquirir os Imaculados de Astapor. No entanto, a Baía dos Escravos tinha sido relativamente pacífica, limitando a escala das operações ali. A terceira e mais favorecida escolha foi a Windlong, liderada pelo Tatered Prince. Este líder, outrora um príncipe de Pentos, fugiu para evitar ser sacrificado como bode expiatório. Ele eventualmente fundou a Windlong após anos de experiência mercenária. O maior desejo do Tatered Prince era retornar a Pentos e exercer poder real. Pentos, com sua proximidade a Westeros e localização estratégica perto dos Dothraki e das terras disputadas, um viveiro para mercenários, apresentou um ponto de lançamento ideal para campanhas futuras. Isso fez do Windlong uma opção atraente, dado o potencial para guerra contínua e perspectivas de mercado. Viserys planejou se juntar aos Windlong, acumular riquezas e eventualmente formar seu próprio grupo mercenário.
usando-o como base para chocar dragões e conquistar a Baía dos Escravos. No entanto, ele sabia que não deveria parecer muito ansioso, para não perder seu poder de barganha. Enquanto deliberava suas opções, Kila entrou com um homem envolto em uma capa preta. O homem levantou o capuz, revelando um rosto familiar, Endersan. Capítulo 66. Matança de parentes. Lord Viserys, você já venceu a 7ª arena, e cada campeão da arena recebe uma recompensa de 3.000 dragões de ouro. Posso lhe oferecer 10.000 dragões de ouro adicionais se você se retirar da competição. O comportamento de Endersan era muito mais agradável dessa vez, em forte contraste com seu comportamento agressivo anterior. Pelo menos ele sabia como usar linguagem honorífica e discutir dinheiro. Foi um progresso. Você veio me ver em particular, certo? Acho que seus irmãos têm colocado muita pressão em você ultimamente, não é? Basta dizer sim ou não. O rosto de Endersan mudou, e nenhum deles respondeu diretamente à pergunta do outro. Endersan observou enquanto Viserys se levantava e andava em sua direção, fazendo subconscientemente dar um passo para trás. Afinal, a força de Viserys era formidável, e Endersan estava cauteloso. Reuniões em particular carregavam riscos. Se ele fosse morto, seria um desperdício. Nós podemos realmente cooperar, disse Viserys, dando um tapinha no ombro de Endersan. Cooperar? Isso mesmo. Meu objetivo é derrotar todos os meus oponentes, e o seu também. Mas meus oponentes estão no ringue, e os seus estão fora dele. Endersan engoliu em seco, vagamente adivinhando o que Viserys estava insinuando. Se você matar seu irmão, você será o único herdeiro da casa, não é? Do que você está falando? O corpo de Endersan tremeu como um gato com o rabo pisado, sua voz tremendo. Ele percebeu que Viserys estava tentando induzi-lo a cometer assassinato de parentes. Eu te digo, é impossível. Endersan olhou ferozmente para Viserys, como se quisesse afirmar sua determinação e afastar a sugestão diabólica. Se é impossível, então por que você está gritando? Viserys olhou para ele com um sorriso zombeteiro. Kila, por favor, acompanhe Lord Endersan para fora. Muito provocado, Endersan virou-se e saiu, sem querer ficar nem mais um momento. Em sua pressa e confusão, ele tropeçou acidentalmente. Venha me ver quando você descobrir. Viserys gritou, observando sair. Viserys sabia que não podia simplesmente ignorar ser alvo da casa Fregar. Graças à inteligência da casa Zaline, ele estava ciente da situação dentro da casa de Endersan. Ele acreditava que plantar a semente da dúvida eventualmente a faria criar raízes no coração de Endersan. Se ele pudesse controlar a casa Fregar através de Endersan. Na estrada, Endersan estava inquieto, sua respiração pesada e difícil de acalmar. Ele estava tão irritado que parecia pronto para surtar a qualquer momento. De repente, sua carruagem parou, e ele gritou com raiva: "O que está acontecendo?" O cocheiro não respondeu. Em vez disso, um jovem que se parecia com ele entrou. Vitus. Onde você estava? Vitus perguntou indiferente. O que isso importa para você? Endersan retrucou. Você deveria saber que Viserys é contra a casa, certo? Por que você foi até ele? Endersan ficou chocado. Como ele sabia onde eu estava? O pai já o havia incluído na rede de inteligência da família? A raiva explodiu diante do olhar calmo no rosto de Vitus. Ele sempre foi assim. Percebendo que não conseguia esconder, Endersan admitiu. Sim, fui ver Viserys. O que você queria dele? Preciso te contar? Se você não me contar, terá que contar ao pai, disse Vitus inexpressivo, sugerindo que se Tormo sabia, Vitus também saberia. Percebendo que Vitus estava se exibindo, Endersan sentiu sua raiva o sufocando. Ele olhou para Vitus, seu rosto vermelho, e finalmente admitiu: não acho que tenhamos que matá-lo. Talvez ele só queira algum dinheiro e deixar bravos com sua princesa mendiga. Vitus olhou para Endersan, um sorriso zombeteiro puxando o canto da boca. Você realmente foi subornar um cachorro com uma perna quebrada. Contanto que você o mate, tudo que ele tem pertencerá à casa Fregar. Matá-lo? Você não tem ideia de quão forte ele é. Endersan argumentou, sua voz aumentando. Sempre que ele falava sobre Viserys, ele não conseguia deixar de pensar na cena que viu no barco de Flores Falia. Um único homem contra uma guarda inteira. Era chocante. Embora os guardas que ele trouxe da casa não fossem mestres, eles eram espadachins que praticavam há muitos anos. Mesmo usando seus punhos e pés em vez de espadas, Viserys venceu rápido demais, o que lançou uma sombra sobre seu coração. Especialmente quando Endersan teve seu braço quebrado e consertado, a dor intensa ainda estava fresca em sua memória. Não se preocupe com isso, eu tenho muitas maneiras. Vitus sacudiu suas roupas. Só siga minhas ordens, e você será recompensado com uma fortuna. Mas se você for muito ganancioso, pense no que aconteceu com sua mãe. Quando Vitus mencionou sua mãe, as narinas de Endersan se dilataram e suas bochechas ficaram vermelhas de raiva. Entretanto, Vitus disse com desdém: "O quê? Você vai atacar seu irmão de novo?" Observando Vitus repreendê-lo, os dentes de Endersan batiam. Na verdade, ele e Vitus eram meio-irmãos. Endersan era o filho bastardo de Tormo e uma cortesã. A ganância que Vitus mencionou se referia à mãe de Endersan tentando garantir mais recursos para ele. Isso desagradou a esposa de Tormo, a mãe de Vitus, que secretamente matou a mãe de Endersan por despeito. Como Tormo era muito próximo da mãe de Endersan, ele ficou furioso com a morte dela. Ele incluiu Endersan entre seus 2 filhos legítimos, nominalmente dando-lhe o direito de herdar. Com o passar dos anos, no entanto, a raiva de Tormo desapareceu, e ele começou a ver Endersan meramente como um rival para motivar seus filhos legítimos a trabalhar mais.
Recentemente a tarefa de Tormo de fazer chá para seus dois meio-irmãos havia despertado memórias embaraçosas para Henderson. Agora, Vitus havia reaberto essas feridas, quase levando Henderson à loucura. Lembre-se de ir comigo para a casa de Falia hoje à noite, disse Vitus antes de sair. Observando ir, Henderson quase tremeu de raiva. De repente Henderson ouviu as palavras de Viserys ecoando em sua mente. Venha me ver quando tiver descoberto. Mas o que ele poderia fazer? Mesmo se ele fosse o melhor lutador, ele não conseguiria invadir a fortaleza da casa Fregar sozinho, conseguiria? Não, eu não posso fazer isso, Henderson balançou a cabeça. Ele ainda não conseguia se obrigar a virar sua espada contra seu próprio irmão. Mas Vitus e Tart são meus verdadeiros irmãos? Capítulo 67. Poderoso. Lady Faria, Lord Viserys está aqui. Oh, eu vejo. Antes mesmo que Viserys pudesse chegar ao lugar de Falia, as notícias de sua vitória na Sétima Arena já haviam chegado aos seus ouvidos. Depois de testemunhar suas habilidades formidáveis em combate corpo a corpo com Henderson, os dois estavam confiantes na força de Viserys. Se ele era tão forte e desarmado, quão poderoso ele seria com uma espada? Embora eles frequentemente lidassem com espadachins, seus métodos de julgar artes marciais eram relativamente simples, mas eram suficientes para avaliá-lo. Quando Viserys embarcou na nave, ele foi recebido por Asha, que ainda estava usando a tala de moeda que ele havia feito para ela. Ela entusiasticamente trouxe uma xícara de chá quente para ele. Ah, obrigado, Lady Asha, ele disse. Em circunstâncias normais isso seria um simples obrigado, embora um pouco íntimo e brincalhão. Mas essa simples saudação foi inesperada. A terceira rodada. O tema da terceira rodada chegou, disse Asha, gaguejando um pouco. Dessa vez foi bem rápido, Viserys comentou, surpreso. Parecia que a casa Fregar estava se preparando para fazer outra coisa. Eles poderiam deixá-lo pegar o ovo de dragão tão facilmente? Obviamente não. O tema tinha chegado tão rápido que ele não acreditou muito. O tema dessa vez é o futuro? Viserys exclamou, um pouco surpreso ao receber o envelope de Asha. Esses caipiras realmente escolheram um tópico tão filosófico. Através da cortina de gás, Faria, sentada no barco, viu as sombras de Viserys e Asha. Viserys olhou para a carta em sua mão, e Asha, que era alta o suficiente para alcançar seu peito, se inclinou para olhar com ele. Se você não soubesse melhor, pensaria que eles eram próximos. Isso fez Falia se sentir um pouco desconfortável. Ela tinha sido a personagem principal por tantos anos, e agora ela de repente se tornou um papel secundário. Normalmente ela não se importaria, mas hoje, Falia de repente percebeu que poderia ter sido tentada, assim como a velha freira havia dito. Respire fundo e se acalme. Falia contou seus batimentos cardíacos enquanto imaginava um álbum que a freira que a treinou havia lhe mostrado uma vez. O álbum estava cheio de imagens de mulheres abandonadas, mulheres que morreram no parto, mulheres que estavam destituídas. Ela esperava que isso fortalecesse sua determinação. Lady Monchado, Viserys disse, percebendo que tinha ficado do lado de fora por tempo demais, a ponto de ser rude. Ele rapidamente entrou no barco e expressou suas desculpas. Seu rosto sorridente apareceu nos olhos de Falia, e a cena que ela tinha acabado de relembrar em sua mente de repente desapareceu. Agora ela tinha apenas uma pergunta. Como ela poderia fazer Viserys chamá-la de Falia em vez de Monchado? Desta vez, Viserys parecia estar um pouco sem ideias. Ele segurava uma caneta e papel, escrevendo e desenhando, mas não conseguia se decidir. Havia músicas sobre o futuro em sua biblioteca musical, mas a maioria delas eram músicas pop, e ele se preocupava que elas não combinassem com o estilo da época, deixando-o em conflito. No entanto, até mesmo sua expressão ligeiramente carrancuda cativou as duas mulheres. Depois de uns 10 minutos, Viserys finalmente se decidiu. Mas quando ele estava prestes a tocar, uma voz veio de fora. Lady Monchado, vim lhe trazer um novo tema. Os três olharam um para o outro e depois para a carta ao lado deles, todos parecendo um pouco confusos. Asha, vá ver o que está acontecendo. Sim, Asha respondeu, correndo para fora. Falia olhou pela janela para ver quem estava chegando. Era Henderson, seu irmão Vitus e um mensageiro. Depois de embarcar no navio, eles chegaram ao barco. Senhora Monchado, Lord Viserys. Foi Vitus quem falou. Lord Vitus, Lord Henderson, Falia cumprimentou, levantando-se para dar as boas-vindas aos dois. Viserys cruzou as pernas e fez uma careta como se dissesse: o que você está fazendo aqui? Você não acabou de enviar o tema? Por que está enviando de novo? Ele perguntou, pegando o bule de chá de Asha e bebendo diretamente do bico. O mensageiro e os músicos ficaram chocados. Eles não ousaram ofender pessoas tão importantes quanto Vitus e Henderson, mas o rei mendigo não pareceu se importar nem um pouco. Ele não sabia que sem terra e pessoas ele não era nada? Falia e Asha estavam na mesma situação. Ambas sabiam que não tinham nada a ver com esse assunto e deveriam ficar de fora. Falia geralmente agia como intermediária, mas agora ela e Viserys representavam os interesses da casa Zaline até certo ponto. Seus interesses conflitavam, e não havia necessidade de cooperação. Então seus métodos comerciais usuais não tinham utilidade. Henderson percebeu que Viserys não queria dar-lhes uma recepção calorosa. Ele só conseguiu fazer uma careta que parecia querer dizer algo, mas não conseguiu. Vitus pareceu indiferente, o que fazia parte do plano deles. Parecia impossível para eles que pudessem escrever duas músicas em tão pouco tempo que seriam cantadas por décadas. Tormo suspeitou que havia um traidor entre eles. Ele consultou Sea Lord e decidiu mudar o tema em cima da hora.
Ele também enviou seus filhos para ver o que estava acontecendo. Se o garoto fosse realmente tão talentoso, ele teria que pensar em outra solução. Vitus disse: meu pai suspeita que alguém vazou o tema da música, então ele consultou o príncipe e ordenou uma mudança temporária. Oh, o ladrão está clamando por ajuda. Dá para mim, Viserys respondeu, pegando a carta diretamente das mãos do mensageiro sem oferecer nenhuma cortesia. Seu sarcasmo, embora traduzido do valeriano, era claro para os irmãos educados. Lord Viserys, por favor, tenha educação, disse Anderson, tentando não parecer muito fraco na frente do irmão. Não se preocupe, mesmo que eu seja rude, não sou tão rude quanto um estuprador. Você? Vitus olhou para Anderson, olhos cheios de desprezo, mas ele permaneceu em silêncio. Sua expressão sugeria que Anderson havia omitido alguns detalhes. A propósito, há mensageiros para entregar cartas. Por que vocês dois vieram aqui pessoalmente? Viserys perguntou. Por favor, perdoe-nos, Vossa Senhoria. Você está se preparando para o torneio e compondo música ao mesmo tempo, alcançando resultados tão bons. Você é realmente um homem abençoado pelos deuses. Nós estávamos passando por aqui e queríamos vê-lo. Vitus respondeu com uma atitude morna. Muito bom. Muito parecido com o filho mais velho, Viserys comentou, sabendo que pessoas como Vitus frequentemente tinham muita força falsa. Eles eram sempre gentis e de fala mansa até o momento crítico. Assim como seu irmão, embora longe de Rhaegar, ele era o mesmo. Viserys era preguiçoso demais para provocá-lo ainda mais. No entanto, o rosto de Anderson empalideceu. Além de seu próprio pai, quando ele já havia sido tão injustiçado. Ele abriu a carta e viu que o tema dessa vez era Braavos. Braavos não produzia uma boa música para elogiá-lo há vários anos. O Sealor provavelmente mudou o tópico por esse motivo. Mas como era uma homenagem a um lugar, ele poderia simplesmente mudar a letra. No momento em que viu o tópico, uma melodia se formou em sua cabeça. Diante dos olhos chocados dos dois irmãos, Falia, Asha, os músicos do Palácio do Senhor do Mar e o mensageiro, Viserys disse: venha, me dê a harpa. Capítulo 68. Amante de Braavos. Com a terceira música sendo tocada, o Tendai Festival havia entrado em seu clímax final. Ainda havia 7 ou 8 músicas tocadas no festival, mas 3 delas foram escritas por Viserys. A última música, Braavos, Lover, foi tocada quase tantas vezes quanto as outras combinadas. Viserys compôs essa música usando a melodia de Scarborough Fair e reescrevendo a letra. Era mais intensa do que sua música anterior para Falia. No Palácio do Senhor do Mar, Ferrego apertou os olhos e apreciou a melodia. Ele sabia que com a disseminação dessa canção, Braavos se tornaria mais conhecido. Toque de novo, ele ordenou. Ele havia perdido a conta de quantas vezes ele tinha tocado aleatoriamente. Naquela manhã, os músicos tocaram todas as músicas para ele como de costume, e Ferrego imediatamente sentiu o charme da música pedindo para ouvi-la repetidamente. Sabe, se Viserys tivesse nascido alguns anos antes, se tivesse nascido na mesma época que Rhaegar, os Targaryen teriam perdido o trono de ferro? Ferrego perguntou a Carro, seu principal espadachim e guarda-costas pessoal. Ele tem as habilidades e o talento, mas não sei o quão bom ele é em liderar homens, respondeu Carro. Aos 15 ou 16 anos, Viserys não só compôs 3 canções que seriam cantadas por séculos, mas também ganhou o campeonato do Sétimo Anel. Dizia-se que ele tinha lutado muito facilmente até então, e poderia até ganhar 2 campeonatos. Isso nunca tinha acontecido na história do Festival dos 10 Dias. De repente, os olhos de Ferrego ficaram ferozes. Ele é realmente um garoto muito talentoso, mas mesmo assim, não é o suficiente para ganhar o apoio da Casa Zaline. Que tipo de promessa ele fez? Investigue mais. Sim, respondeu Carro. Do outro lado, no Jardim dos 100 Pássaros, Tormo, já frustrado, havia expulsado os músicos que havia convidado. Vocês são inúteis. São tantos, e vocês não conseguem nem vencer um pirralho? Ele fumegou. O resultado da competição era claro, e sua paciência estava esgotada. Na verdade, Tormo havia dobrado as regras a seu favor. Ele havia se esforçado significativamente para obter o tema com antecedência, usando mão de obra considerável e recrutando os músicos mais famosos de todas as cidades livres. Eles tinham o tema 3 ou 4 dias antes de Viserys, mas seu trabalho só havia decaído em qualidade. Suprimindo sua raiva fervente, Tormo não pôde deixar de se perguntar se os deuses haviam abandonado sua casa. Ele não entendia por que sua casa tinha mais crianças saudáveis do que as casas Aline e Antarion. Ele apenas tomou isso como um presente divino. A casa Zaline estava preparada para dobrar os joelhos, mas então Viserys apareceu. Diga aos espadachins que se eles não conseguirem derrotar Viserys, todos podem deixar Bravos. Sim, pai. Você vai para Bravos? Salsa, sálvia, alecrim e tomilho. Lembrar de mim para alguém que mora lá por uma vez. Ela foi meu verdadeiro amor, ao contrário das suspeitas do Sealor e da raiva de Fregar. Roth e sua esposa ficaram agradavelmente surpresos. Metis ficou cada vez mais interessada na genética de Viserys e sua irmã. No entanto, seu marido Roth disse: temo que não funcione. Viserys parece estar se preparando para se juntar aos Celsvods. Por quê? Metis queria dizer que estava vivendo uma vida confortável e respeitável aqui. Por que ele se juntaria aos Celsvods? Mas então ela pensou no que Viserys teve que suportar. Era um ódio profundo que havia destruído seu país e sua família. Ninguém provavelmente escolheria parar. Houve vários grandes grupos mercenários convidando-o para se juntar recentemente.
Parece que ele está usando essa competição para elevar seu status dentro das fileiras mercenárias o máximo possível, Hot explicou. Mattis assentiu, com uma pitada de decepção nos olhos, mas logo outra ideia veio à mente. E a irmã dele? Viserys vai levá-la com ele quando se juntar aos mercenários? Nunca ouvi falar de tal coisa. Hot olhou para sua esposa e viu seu rosto se iluminar de repente. Talvez possamos pedir a ele para deixar sua irmã conosco? Hot deu um tapinha afetuoso nas costas da esposa e disse com um sorriso irônico. Isso não pareceria tomar um refém? Mesmo que saibamos que não é, como poderíamos convencê-lo? Mattis percebeu a falha em seu plano e fez uma careta como uma garotinha. Hot então disse seriamente, está claro que Viserys vencerá a competição de poesia, mas é perigoso para ele insistir em vencer a competição de esgrima. Mattis franziu a testa, reconhecendo a verdade em suas palavras. A rodada final da competição teria 4 lutas, dando a Tormo muitas oportunidades de atacar. Se ele realmente quer ganhar a espada de aço valeriano, acho que posso emprestar a ele Vavekuter. Isso pode tranquilizá-lo o suficiente para deixar sua irmã conosco, sugeriu Hot. Mattis ficou surpreso. Você vai emprestar a ele nossa espada ancestral Vavekuter? Sentindo algo significativo, ela se jogou nos braços de Hot. Apesar da diferença de idade quando se casaram, seu amor por ele não era menos intenso. Hot decidiu emprestar a Viserys a espada ancestral depois de visitar recentemente o sumo sacerdote do Templo dos Cantores da Lua para que o destino de Viserys fosse previsto. O sumo sacerdote disse que não conseguia ver o destino de Viserys e expressou o desejo de conhecê-lo. Isso convenceu Hot da natureza extraordinária de Viserys. Ele decidiu arriscar e dar a Viserys algo como um investimento. A armadura é muito comum. Uma espada de aço valeriano causará uma impressão real, Hot concluiu. Não sei quem vazou o endereço de Viserys. No dia seguinte, quando ele estava prestes a ir para a arena principal, uma multidão se reuniu na porta. O nome de Begar King havia sido esquecido há muito tempo. Agora ele era conhecido pelo título de sua última música, Braavos Lover, um príncipe de um reino caído com excelente esgrima, proficiente em música e abençoado com boa aparência. Ele personificava perfeitamente a palavra Underdog para as pessoas e turistas de Braavos. A carruagem de Viserys. É a carruagem dele saindo. Alguém gritou e a multidão avançou. A linda Meris chegou cedo com a intenção de envolver Viserys, mas a cena diante dela a pegou de surpresa. A multidão era tão densa que era difícil passar por ela. Mesmo com seu corpo de 1,8 metros, ela lutou para entrar. Jorah também tinha chegado cedo, mas não só não tinha visto Viserys, como sua bolsa de dinheiro tinha sido roubada. Ele se sentiu muito azarado. Assim que Viserys na carruagem estava pensando em como sair, um guarda vestido de azul apareceu de repente por trás da multidão. Afastem-se! Afastem-se! Os guardas começaram a dispersar a multidão, mas foi preciso um esforço considerável para limpar a massa crescente. Entre os espectadores entusiasmados, não muito longe da carruagem de Viserys, 2 pares de olhos estavam espiando. Em uma carruagem que não era particularmente chamativa, Illyrio estava sentado com um homem que tinha cabelos tingidos de azul. Ele não parecia ter mais de 40 anos, com bochechas bem aparadas. Embora uma inspeção mais detalhada revelasse que as raízes de seu cabelo eram de um vermelho acinzentado. Falando na língua comum, ele conversou com Illyrio. Ele era amigo próximo de Rhaegar, Jon Connington, agora servindo na Golden Company sob o pseudônimo de Griff. Na verdade, em termos de integridade moral apenas, esse Jon pode ser chamado de Guan e o da versão de Game of Thrones. Ambos enfrentam o mesmo problema. No romance dos 3 reinos, Guan Yu deixou Cão escapar em Waron Pass. E em Game of Thrones, Jon Connington deixou Robert escapar, que estava escondido na cama de uma prostituta durante a Batalha dos Sinos. Ele poderia ter incendiado o septo de pedra, mas como não queria matar inocentes, Robert conseguiu escapar. Você está dizendo que alguém está secretamente apoiando Viserys? Perguntou Jon Connington. É só um palpite meu. Ainda não tenho nenhuma evidência, respondeu Illyrio. Jon Connington olhou para a carruagem de Viserys com preocupação nos olhos. Se alguém realmente o apoiasse, então deveria estar apoiando o filho de Rhaegar, Aegon, o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro. Como esse Viserys poderia tirar vantagem disso? O que você planeja fazer, meu senhor? Perguntou Jon Connington. Nós falamos com ele antes. Ele disse que se juntaria aos mercenários depois da celebração. Talvez possamos deixá-lo se juntar à Companhia Dourada, e você pode ficar de olho nele. E quanto a Aegon? Algum tempo atrás, Jon Connington estava pronto para deixar a Golden Company para cuidar de Aegon. Mas depois de ouvir mais sobre Viserys de Illyrio, ele colocou o plano em espera. Vou tentar enviar outra pessoa, disse Illyrio, desamparado. Ok, vou dizer a Viserys para se juntar à Companhia Dourada, disse Jon Connington, e os dois partiram para a final. Capítulo 69, Eu Duvido. O povo de Braavos, especialmente aqueles no Palácio do Senhor do Mar, são bem astutos. Eles não revelaram onde seria a arena final. Em vez disso, eles secretamente divulgaram notícias de que um dos 3 teatros, o Teatro da Piscina da Lua, o Teatro das 7 Estrelas ou o Teatro da Névoa Púrpura, seria usado. Esses 3 teatros são os maiores e mais luxuosos de Braavos, cada um com capacidade para 2.000 espectadores. Indivíduos ricos e dignitários, ansiosos para não perder a competição ou a chance de ver o Sea Lord, compraram assentos em todos os 3 teatros. Por exemplo, Meris garantiu assentos em todos os 3 locais.
A Golden Company e o Sormrose, tendo participantes na competição, foram diretamente alocados em vários assentos. Aqueles com menos dinheiro só podiam comprar ingressos em um teatro, esperando que a sorte estivesse do seu lado. Essa estratégia não afetou os pobres, que raramente tinham condições de ir ao teatro, talvez uma vez a cada poucos meses ou até mesmo a cada meio ano. Quando a celebração começou, os preços dos ingressos para os 3 principais teatros dispararam, aumentando mais de 10 vezes. No entanto, o cronograma para a competição final foi tornado público, permitindo que o povo comum participasse por meio de apostas de jogo. Como quando Jora perdeu sua bolsa de dinheiro outro dia, se não fosse por uma joia que ele tinha consigo, ele teria lutado para comer. Viserys parece bem forte. Por que não apostar nele? Jora pensou. Ele contou 10 moedas de ouro do bolso e fez uma aposta em Viserys. Viserys estava escalado para lutar na primeira partida do primeiro dia. Seu oponente era um espadachim da casa Zaline que tinha acabado de retornar de um grupo de mercenários. O homem já havia conhecido Jora antes e, embora habilidoso, não estava no mesmo nível de Viserys. Mais alguma aposta? Mais alguma aposta? O amante de Braavos Viserys contra o berro do grupo da lança. Mais alguma aposta? Gritou Elbo. No dia anterior, ele havia recuperado todo o dinheiro que perdeu apostando em Viserys. Ao contrário do julgamento racional de Jora, Elbo havia desistido de pensar. Ele havia decidido que não importava com quem Viserys lutasse, ele apostaria nele. Se ele faria fortuna ou não dependia disso. Comparado ao tumulto lá fora, o teatro era muito mais organizado. Afinal, todos sentados ali eram considerados pessoas decentes. Muitos trouxeram seus servos e, mais importante, o próprio Sea-Lord estava presente. Todos eram cuidadosos com suas palavras e comportamento. De repente, a aparição de uma figura causou comoção. O homem vestia uma capa de brocado azul e dourado e segurava um cetro de osso de dragão. Era Ferrego Antarion, o senhor do mar de Braavos. Curvem-se ao palácio do Senhor do Mar, uma voz ordenou, e todos curvaram suas cabeças para a plataforma central, como um grande campo de trigo caído. Ferrego acenou com a mão e as pessoas ao redor dele gritaram novamente. O Senhor do Mar anuncia que o torneio de esgrima está pronto para começar. Todos se sentaram, mas continuaram a observar atentamente a arquibancada central. Ferrego inclinou a cabeça ligeiramente, e um servo sussurrou em seu ouvido. Meu senhor, faça com que Lord Roth e Lord Tormo se juntem a mim aqui. Sim. Os dois ficaram surpresos com o convite dos Sea-Lords. No entanto, apesar da surpresa, era impossível recusar. Meu senhor, eles se curvaram para Ferrego. Sentem-se, meus senhores, ele disse, gesticulando para as 2 cadeiras ao seu lado. Eles se sentaram, um de cada lado de Ferrego. Quem você acha que vencerá o campeonato desta competição de esgrima? Perguntou Ferrego. Os espadachins são todos muito habilidosos, cada um com suas próprias forças. Não posso fazer um julgamento definitivo, mas tenho grandes esperanças em alguns dos espadachins mercenários. Eles experimentaram a vida e a morte, e sua esgrima e mentalidade devem ser superiores às dos jovens, Tormo respondeu, referindo-se a Viserys. Roth, para não ficar para trás, expressou seu apoio a Viserys. Quando vejo, penso em mim quando eu era jovem, disse ele com um sorriso. Os outros dois pensaram consigo mesmos. Isso não é só bajulação? Você é tão bonito quanto ele? Embora o campeão espadachim seja decidido após a competição, acho que o vencedor da competição musical já está claro, disse Ferrego. Ele ficou muito satisfeito com as 3 músicas que Viserys havia tocado. Roth sorriu com isso. Afinal, Viserys tinha pelo menos vencido um campeonato, o que também era importante para Falia. Em outras palavras, seu lado já tinha vencido 1,5 dos 3 campeonatos, o que era muito bom. Você quer dizer? Tormo perguntou em tom neutro. Sim, aquele Viserys Targaryen. Roth disse, seu sorriso se alargando. Estou honrado em compartilhar sua opinião, meu senhor. Suas canções serão cantadas por pelo menos 100 anos. Sim, ele é um jovem muito talentoso, concordou Ferrego. Tormo se sentiu um pouco chateado ao ver os dois concordando. Essas músicas são realmente muito boas, mas, meu senhor, perdoe-me por ser tacanho, mas sempre sinto que essas músicas não são obra dele. Toda vez que Viserys envia uma peça musical, o mensageiro do Palácio do Senhor do Mar observa. Se ele não escreveu, quem escreveu? Roth imediatamente argumentou. É por isso que eu disse que era tacanho. Quero saber, esse Viserys parece ter apenas 15 anos este ano. Ele veio para Braavos quando tinha 7 ou 8 anos, e tem frequentado várias ocasiões sociais na adolescência, esperando conseguir um exército para reconquistar o trono. Ele já foi marinheiro? Roth zombou. Então, de acordo com você, todo bardo que recita as canções dos cavaleiros deve ter sido um cavaleiro antes? Lord Roth, não foi isso que eu quis dizer. Só estou dizendo que Viserys é muito jovem. Pegue a primeira música. Não é algo que um adolescente poderia compor. O que o senhor pensa? Ferrego sabia que Tormo ainda estava tentando lutar um pouco. Embora ele pretendesse apoiar a casa Zaline, não era bom ser muito óbvio. Há algumas dúvidas, mas isso não significa que ele tenha usado algum truque. Tormo sorriu, sentindo uma oportunidade. Acho que depois da competição, deveríamos pedir para ele compor outra música na nossa frente. Se ele puder produzir uma peça de qualidade similar, eu darei a ele mais 50.000 dragões de ouro em meu nome. 50.000 dragões de ouro. Roth olhou de soslaio. Esse cara é muito rico. Mas se ele não consegue, não acho que o ovo de dragão deva ser dado a alguém como ele. Ferrego pareceu pensativo, então se virou para Roth. Acho que a proposta de Lord Tormo pode ser considerada.
O que você acha? Hot ponderou. Se Viserys realmente tivesse esse tipo de talento, não era impossível. Essa também seria uma boa maneira de calar Tormo. Tudo depende de você, meu senhor, mas que tema devemos escolher? Capítulo 70. Os 3 espectadores. Haha, sem pressa. Viserys é o primeiro ou o último? Vamos ver o que acontece primeiro. Com isso, a discussão terminou por enquanto, e o torneio começou oficialmente. Após se despedir de Dany e dos outros, Viserys seguiu para a arena. Sua chegada imediatamente chamou a atenção do público. Esse é o Viserys. Que garoto lindo! Os olhos dele são realmente roxos. HMPH, o rei mendigo não é nada. Olha o cabelo dele. Os vários sussurros e comentários se misturavam como um rio turvo, dificultando a distinção de vozes individuais. A maioria das pessoas se concentrava em sua aparência, mas alguns dos espectadores mais perspicazes notaram algo em sua postura. É Viserys? Perguntou Daario. Sim, olhe para ele. A irmã dele não pode ser tão má assim. Felizmente Bloodbeard não colocou as mãos nela, ou ela teria sido arruinada. Daario ignorou seus homens. Ele podia dizer pelo punho da espada, passo e olhos de Viserys que ele não era um homem comum. Vamos ver como ele se sai. Se ele for bom, aumentaremos seu salário e o convidaremos novamente. Enquanto isso, Jon Connington também estava pensando em como persuadir Viserys a se juntar à Golden Company. Ele não tinha medo de gastar dinheiro. A Golden Company tinha muito, se não pouco mais. De acordo com Illyrio, Viserys havia inventado um tipo de sabão, que deve ter lhe rendido uma fortuna considerável, a julgar por sua aliança com a Casa Zaline. Talvez eu precise revelar minha identidade? Jon Connington refletiu. Se ele pudesse trazer Rhaegar à tona, talvez Viserys concordasse em se juntar à Companhia Dourada. Poucos sabiam que Viserys havia sido coroado por sua mãe e Jon Connington, há muito tempo expulso de Westeros. Acreditava que o herdeiro do Trono de Ferro só poderia ser a linhagem do Príncipe de Prata em seu coração. Os olhos de Myrys brilharam quando ela ouviu. Ela quase tinha esgotado suas moedas de ouro só para comprar o bilhete, mas ela achou que valia a pena. Se ela pudesse recrutá-lo, o líder teria que reembolsá-la. Benro, que subiu ao palco com Viserys, não recebeu a mesma atenção. Ele parecia ter cerca de 34 ou 35 anos, com uma barba castanha cobrindo metade do rosto e uma cicatriz superficial na testa de uma flecha perdida. Você não deveria ir contra Lord Tormo, ele disse. Pare de papo furado. Você conversa com as pessoas antes de uma briga? Vendo que Viserys não tinha intenção de discutir, Benro ficou em silêncio. A competição começa. Com um breve toque de trombeta, Benro fez uma tentativa de golpe. Viserys facilmente se esquivou e provocou. É só isso. Você vai se arrepender disso, retrucou Benro. Arrependimento? Viserys bufou. Parece que hoje em dia, você tem que lutar contra mercenários com a boca primeiro. Sua expressão ficou séria, e ele parou de provocar Benro, concentrando-se em revidar. Cima, esquerda, baixo, frente. Viserys gritou seus ataques, avisando seu oponente onde se defender. Ele não era apenas rápido, mas também possuía força significativa. A multidão assistiu com espanto. Eles nunca tinham visto uma partida como essa antes. Era mais como uma lição. O garoto de cabelos prateados estava demonstrando sua destreza de uma maneira extraordinária. Myrys, Daario e outros secretamente aumentaram seus lances em suas mentes. Benro logo percebeu que não conseguia acompanhar. Que tipo de monstro é esse? Viserys podia atacar, falar e manter a respiração sem esforço, enquanto Benro, depois de menos de 10 movimentos, já estava nervoso. A defesa de Benro começou a ruir. Finalmente sua espada escorregou de sua mão, e a lâmina de Viserys roçou sua barba, o metal frio pressionando seu pescoço. 2 respirações depois, o árbitro declarou: Viserys Targaryen vence. Sealor Ferrego olhou para seu guarda-costas pessoal carro, que mostrou um raro brilho de admiração em seus olhos. Ferrego sabia que a habilidade de Viserys com a espada havia conquistado sua aprovação. Ao lado dele, Tormo franziu a testa. Nenhum de seus homens parecia capaz de derrotar Viserys. Nesse caso, ele poderia não ganhar nenhum dos 3 campeonatos. Hot, no entanto, estava eufórico. Embora soubesse que Viserys era forte com base em seu desempenho nos dias anteriores, ele nunca imaginou esse nível de habilidade. Ele já conseguia imaginar Viserys brilhando entre os mercenários. Os olhos azuis de Myrys brilhavam, mas sua confiança vacilou quando ela notou a Golden Company não muito longe. A força da Golden Company era reconhecida em todas as cidades livres, e ela tinha uma parceria de longa data com o Iron Bank. Se um credor tentasse deixar de pagar uma dívida, a Golden Company era o primeiro grupo mercenário ao qual o Iron Bank recorreria, e eles sempre entregavam. Se esses caras quisessem recrutar Viserys, Myrys temia que suas chances de sucesso fossem mínimas. Ela tinha que se lembrar de que Viserys era um Targaryen, e o fundador da Golden Company era um bastardo Targaryen. Essa conexão familiar a deixava ainda mais incerta. A insegurança de Myrys vinha de sua ignorância sobre assuntos nobres. Os Targaryen e os Blackfyre desprezavam-se mutuamente com paixão. Como você acha que podemos fazer com que ele se junte a nós? Myrys perguntou ao homem de cabelos grisalhos ao seu lado. Mer, você está preocupado que não possamos pagar o preço de Viserys? Sim, ela sentiu. Na verdade, não acho que dinheiro seja o fator mais importante. A chave é descobrir com o que ele mais se importa. O que ele mais se importa?
Meris ponderou por um tempo, mas não conseguiu encontrar resposta. Enquanto Viserys descia da arena, ele sorriu, mas no meio do caminho, viu várias sombras brancas voando em sua direção. Instintivamente, ele tentou se esquivar, mas elas acabaram sendo lenços em várias cores, rosa, branco e azul, cada um carregando o cheiro único de uma donzela. Ele não teve escolha a não ser pegá-los enquanto caminhava. Quando voltou para a sala, seus braços estavam cheios. Dany, que estava muito feliz em vê-lo, agora tinha uma expressão triste. Viserys notou sua mudança de comportamento e gritou, Regis. Regis rapidamente se aproximou para pegar os lenços. Livre-se destes, Viserys instruiu. Livrar-se deles? Perguntou Regis, intrigado. Você decide. Viserys olhou para Dany, então a pegou no colo e a girou, trazendo um sorriso de volta ao seu rosto. Poucos minutos antes, do lado de fora do teatro. A competição começou, alguém anunciou, e todos do lado de fora olharam para o teatro como se tivessem visão de raio-x. Após alguns minutos de espera tensa, uma comemoração irrompeu de dentro. Há um resultado. Tão cedo, Jorah exclamou, sentindo-se desconfortável. Apesar de ter testemunhado a força de Viserys, esta era a partida final, e ele tinha apostado metade de sua riqueza atual. Se ele perdesse, seria um problema significativo. Em contraste com a ansiedade de Jorah, Elbo parecia muito relaxado. Embora não soubesse muito sobre esgrima, ele reconheceu que as artes marciais de Viserys eram extraordinárias. Sua confiança foi rapidamente recompensada, pois a aposta de 100 dragões de ouro foi dobrada. Muitas pessoas não entendiam esgrima, elas simplesmente gostavam de Viserys e o escolhiam. Assim como aqueles que apostavam na Copa do Mundo escolhendo o time do país cujo nome gostavam. No entanto, para cada vencedor havia naturalmente perdedores. A maioria dos perdedores eram os soldados de infantaria e bandidos da Casa Fregar. Da próxima vez, apostaremos no espadachim da Casa Fregar, disse um homem de olhos longos e estreitos, que parecia um pequeno empresário. Mas esse Viserys parece muito forte. Parece que ele derrotou seu oponente em pouco tempo, outro homem observou. O pequeno empresário sorriu com desprezo e respondeu, não se preocupe, ele perderá na próxima vez. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva. Quanto mais apoio, mais vídeos.